Bom, sempre tive vontade de fotografar e dessas coisas de meios visuais. Mas foi em 2013 eu comprei uma câmera, já trabalhava na oficina Grande Otelo, onde era um lugar que sempre teve bastante envolvimento com cultura. E lá eu conheci um fotógrafo chamado Adilson Incal. A câmera que eu comprei era uma Zenith 12XP, era uma câmera bem rústica, com 4 velocidades, uma câmera russa. E ele me ensinou a ver o fotômetro, falou, é assim, assim, assado, se tiver com a bolinha vermelha, tá super expondo, com a bolinha para lá, tá subexpondo. E se você acertar mais ou menos aqui no meio, entre velocidade e diafragma, você vai conseguir fazer uma foto. A primeira bobina de filme que eu fiz já foi muito boa. Como a gente falava naquela época, você não queimou nenhuma foto, que na verdade a foto ser subexposta, sobreexposta. E saiu praticamente todas assim com uma qualidade muito boa. Até o filme tem uma latência grande, né? Para também que isso ocorresse. E daquele filme eu já me apaixonei, já peguei o copião, assim, falei, nossa, fotografia é muito legal. E essa câmera ela já vinha com uma lente de 50mm que dava para desfocar o fundo. Então era a minha. E congelar o movimento, fazer o movimento borrado, já dava para fazer algumas experiências bem legais. Aí foi paixão à primeira vista. Daí, em 2013, eu comecei a fotografar. No segundo, terceiro filme já começou a ser umas coisas bem melhores. E naquela época existia uma angústia do tempo, porque você fotografava e daí tinha um tempo para que aquilo fosse revelado, processado, até chegar ao copião. Do copião você escolhia as fotos que você queria ampliar. Os fotógrafos não ampliavam todas as fotos, só ampliavam as fotos que achava que ficaram boas, né, as melhores fotos. E eu comecei a fazer um albinho com as melhores fotos que eu tinha e comecei a pegar vários trabalhos assim para fotografar teatro, para fotografar os amigos. E uma coisa de brincadeira foi crescendo, foi crescendo. Em 2015, se eu não me engano, eu dei a minha primeira oficina de fotografia. De lá para cá, ainda continuo fazendo isso. A referência fotográfica ela é muito forte. Porque geralmente a gente fala assim, você não fotografa com o seu dedo, você fotografa com a sua cultura. E isso é uma grande verdade, porque a partir do momento que eu comecei a conhecer os trabalhos do Man Ray, conhecer os trabalhos do Bresson, comecei a entender muito mais de fotografia, vendo o que esses fotógrafos já haviam produzido, daí eu falei, nossa, isso a essência da fotografia e até um jeito um jeito de fotografar que no começo foi adquirido com eles, né? De não manipular muito a imagem, de ter o corte que você fez ser o corte da fotografia, não reenquadrar, né? Como a gente falava. E depois disso daí eu já comecei também a entrar no laboratório preto e branco e daí já foi uma outra aventura também. A Grande Otelo, a Oficina Cultural Regional Grande Otelo foi fundamental, não só para mim, mas para as pessoas que estavam naquele momento, não só incentivo para você ser fotógrafo ou alguma coisa assim, mas para adquirir cultura através da fotografia, através da imagem, que talvez isso seja mais importante do que só ser fotógrafo. O que acontece às vezes hoje em dia é que às vezes o fotógrafo ele fotografa muito bem, mas tem pouca referência às vezes, então isso eu acho que cria uma imagem poderia ser melhor, sempre pode ser melhor. A Grande Otelo, eu lembro que eu fiz oficinas com Kyosoto, com pessoas assim que abriam leques de oportunidades e de visão. Uma oficina de 3 meses, você falava assim, nossa, era praticamente um curso técnico de entendimento de tudo. Daí da fotografia já começou a abrir para o cinema, né? Não só para a imagem estática, porque uma coisa vai puxando a outra. Daí já que você tem uma fotografia, você começa a ver as fotografias do Bresson, daqui a pouco você já quer ver a história do cinema, daí você já vê o filme do Murnau,
daí já vê outras coisas que estão paralelas à fotografia. A Eleusa, o João Batistella e eu, nós montamos um grupo e esse grupo ele começou a crescer, chamado Olho Vivo. Eu acho que foi um dos primeiros grupos assim que surgiu com a ideia de estúdio da fotografia. Esse grupo, na verdade, ele surgiu depois de uma oficina do João Batistella e essa oficina, a gente terminou a oficina, mas ficou aquele negócio, puxa, poderia ter mais, seria mais interessante a gente continuar. E a gente continuou. O João é uma pessoa extremamente generosa, a Eleusa, uma super entusiasta da fotografia. E a gente montou esse grupo, cresceu, eu acredito que existe até hoje. Eu, depois de um tempo, eu tive que sair do grupo, eu criei outras formas de estudo, eu fui fazer faculdade de fotografia e eu tive que abandonar o grupo porque não dava para conciliar na época. Mas foi um grupo divisor de águas na minha vida, assim. O grupo Olho Vivo, ele tem ainda uma ideia de aprender, criar um tema, né? Aprender sobre aquele tema e a partir daquele tema montar uma exposição ou montar uma palestra ou fazer um varal fotográfico. Então sempre era um propósito assim, a gente vai de um ponto A a um ponto B. Isso evita também de você ficar procrastinando, então a gente estudava sempre com objetivo. Eu participei de várias exposições, eu dei um workshop sobre o Cartier-Bresson, eu falei sobre o Man Ray, falei sobre outros fotógrafos, e a gente estudava técnicas fotográficas também para light painting, todo tipo de fotografia que você imaginar, até fotografia mais artesanal, a gente fazia no grupo. Nesse meio tempo, como eu comecei a fazer a faculdade, apareceram alguns trabalhos e eu comecei a divulgar que eu já me sentia capaz para realizar esses trabalhos. E aí começou a aparecer trabalhos para dar aula, começou bastante. Porque a própria Oficina Cultural Grande Otelo começou praticamente cria da Grande Otelo. Eles enviavam, eu fui em várias cidades do interior e isso ficou há muito tempo, eu dando aula para o interior. Sim, a fotografia virou de um momento de deslumbre e de aprendizado e depois comecei a dar aula e depois dessas aulas começou a cada vez, até que eu fiz a faculdade e hoje já faz parte da minha renda, faz parte da minha vida. Então, a faculdade ela tem um método de ensino muito mais pausado, né? Ela não é como uma oficina que já é muito mais na prática. Na faculdade você entende muito mais por dentro do porquê das coisas, e é um conhecimento mais gradativo. Então, na faculdade eu tive um choque de cultura, porque na faculdade o ensino era totalmente diferente das oficinas culturais que eu participava na Grande Otelo e dos cursos que eu já vinha feito de fotografia. Porque lá o conhecimento é bem basado, só que ele é mais gradativo, ele vem de pouco em pouco. Eu fiz parte da segunda turma de fotografia da CEUNSP, então foi como eu era a segunda parte, segundo grupo que estava fazendo aquele curso, ainda a gente foi meio que o protótipo do que hoje é o curso. Sim, a faculdade, na verdade, ela vem como um selo de proficiência e a faculdade vem como... Para ser fotógrafo não precisa ter faculdade, mas a faculdade ela tem um peso do nome também, né? Porque existe uma parte chata do conhecimento, que é aquela parte que você tem que estudar mesmo, e isso só a faculdade consegue te dar. Então, eu fiz um projeto para Link, 4 bairros, uma cidade, 4 bairros e muitas histórias, que foi aprovado e foi muito legal ter feito. E se eu não tivesse essa base, essa confiança de ter de ter experimentado tanto fotografia e ter dado aula, eu não teria como ter feito esse projeto. E depois eu comecei a fazer outros projetos culturais. Dei aula em Votorantim por um ano, foi praticamente um curso praticamente técnico de fotografia. E é legal também porque a partir do momento que você ensina, você aprende, né? Então, dos trabalhos que eu fiz, realizei e participei, um que eu acho bem interessante, que surgiu de uma ideia até inusitada, foi o dia em que Sorocaba parou. A ideia, a princípio, é bem boba,
E até um projeto, só que se tornou um projeto muito interessante, porque a gente chegava e fotografava Sorocaba em vários lugares onde havia muito movimento, e nesses lugares que havia muito movimento a gente fotografava sem ninguém tá lá no lugar. O duro foi ter feito esse projeto, porque a gente tinha que esperar, tinha que ir em horas bem de manhãzinha ou em horas que ainda não tivesse ninguém. Então a gente fotografou o mercado municipal, fotografou o centro de Sorocaba, fotografou a Rua 15, fotografou vários espaços em que não havia uma pessoa. Dentro do conjunto da obra, o dia que Sorocaba parou, ela é uma fotografia interessante porque você tira um pouco, a cidade não é nada sem as pessoas, é um espaço vazio. E de uma premissa bem boba até, mas ficou super interessante. Eu fotografei não, eu dei oficinas em bairros em que são bairros mais afastados. Então a gente, naquela época ainda não existia tanto celular assim. Mas eu fotografava com filme, levava uma câmera de filme, eles revezavam. E dessas fotos que era revezada, a gente saía para fazer saída fotográfica e daí a gente montava a exposição. O legal é que dentro desses espaços saiu coisas maravilhosas, porque a gente tinha uma quantidade de filme para usar muito grande e depois tinha uma curadoria com os alunos, tudo para a gente montar a exposição. Então deu muito certo. Então, daqui para frente, trabalhos um pouco que seja um pouco mais audacioso. Da aula, eu sei que é o grande filão da minha empreitada. Eu adoro dar aula, eu gosto muito de dar aula e eu me sinto sempre satisfeito dando aula para os alunos. A fotografia é uma viagem ótima. Hoje ela parece até banalizada, mas não está. A fotografia mais profissional, a fotografia mais pensada, ela cabe muita gente, ela precisa de muita gente. E até a criação da inteligência artificial não vai tirar o glamour e a rudeza da fotografia, de você conseguir um bom retrato, de você conseguir boas imagens e você entender o que é ser fotógrafo e o que é fazer fotografia. A princípio, a iluminação teatral, ela não existia, né, só existia tochas e era a luz do sol. Então, a própria construção dos teatros na Grécia, eles favoreciam a ter um ambiente de luz à tarde que fizesse um foco natural no palco. A vela, ela foi inventada pelos fenícios 300 anos antes de Cristo. Então é mais ou menos a época que as comédias gregas estavam no auge. Não, às vezes assim as peças eram ao entardecer ou durante o dia inteiro. Eram peças de teatro de uma forma um pouco mais diferente do que a gente tem como teatro de hoje, né? Era um teatro que fazia alusão aos deuses e era um teatro que era uma manifestação não só artística, mas também religiosa praticamente. Não, mas assim, necessariamente o teatro ele precisava da luz das tochas ou da luz do dia para acontecer. Então, eles aproveitavam essa mudança do entardecer para que ficasse mais interessante, né? Acompanhasse a própria história do público, acompanhava esse finzinho de tarde, está o sol mais baixo também, que ninguém aguenta ficar no sol do meio-dia. Então, era um momento que estava mais agradável para que o espetáculo acontecesse. Aconteceu que o teatro ele começou a ser fechado dentro de paredes, né, dentro de salas, e daí o surgimento do teatro elisabetano, lá pelo século XVIII, e já usavam uma quantidade maior de velas, candelabros, até nas óperas, e usava a iluminação atrás de vidros coloridos, e isso proporcionava um espetáculo mais prazeroso para quem estivesse assistindo, mas ainda não era o teatro como a gente tem hoje.
mas já era de uma diferença brutal do teatro da Grécia, né? Que praticamente não era uma iluminação extremamente precária, né? A partir do século XIX, os teatros começam a, não só a usar a eletricidade e começou também a criar equipamentos para que a luz pudesse passar por uma lente. Começaram a criar os primeiros refletores, a grande mudança vai ser com o surgimento da eletricidade. A eletricidade vai dar um boom e vão se criar equipamentos específicos para o teatro. E isso, a primeiro momento, era praticamente vamos iluminar o teatro e vamos fazer com que essa luz fique bonita e que as pessoas consigam ver a peça. Ainda nesse começo, a iluminação ainda ela não é como se diz um personagem por si. Ela é mais introdutória no sentido precisamos ter luz e precisamos iluminar. Então existe também uma vontade muito grande de se iluminar muito bem, de se clarear muito e de ter uma qualidade técnica de luz, mas ainda não é a iluminação que nós hoje pensamos, a iluminação do iluminador que cria um espetáculo quase à parte do espetáculo. Não era uma coisa tão comum que nem você falou hoje, vamos usar essa luz, o rapaz ele vai pular num lago vermelho e a gente, para representar isso, a gente vai acender uma luz vermelha e todo mundo vai entender que isso está acontecendo. Isso hoje no teatro é uma linguagem muito mais fácil. Antigamente as pessoas provavelmente iam falar assim, não entendi nada. O teatro ainda ele era um ambiente social nessa época, né? As pessoas iam ao teatro não só para ver a peça, mas para se verem. Elas iam no teatro para ver quem vai ao teatro. É como se fosse uma igreja, né? As pessoas vão à igreja não só para missa, mas também vão lá para celebrar entre elas. O teatro ainda existia uma função meio que social. Com o surgimento de uma iluminação, com a utilização de candelabros, filtros de luz, esses materiais deram aos profissionais de iluminação já a capacidade de criar uma certa atmosfera, e já é uma evolução tecnológica, e já existia um ambiente mais claro, mais iluminado, e também mais propício ao teatro. A partir do momento que existe eletricidade, a iluminação dos teatros ela perde aquela coisa que existia muito na Europa de ter a iluminação do público era iluminado também. Não era só a peça que era iluminada. No palco italiano, o público ia lá para se ver também. Com o surgimento da eletricidade, eles começam a parar um pouco com isso e a luz começa a se tornar só no palco. Seria como se fosse o cinema de hoje em dia e as poltronas ficam escuras para criar uma maior imersão, porque quando você tem a luz dentro, fora do palco, ainda você olha para o lado, você vê as pessoas, e com o surgimento da eletricidade e essa função, ela tira, o próprio iluminador vai pensar assim, eu quero que as pessoas prestem atenção no espetáculo. Eu quero que as pessoas prestem atenção naquele momento, naquela hora, naquele carrinho. Então ele vai usar a iluminação para fechar um foco e esse foco vai dar as intenções do iluminador junto com o diretor e vão criar uma linguagem muito mais útil ao teatro, no sentido em que a luz ela ajuda a contar a história também. E nesse momento a luz se torna narradora do que está acontecendo em cena do espetáculo. As pessoas começaram a ter uma imersão maior e o teatro começou a se tornar mais forte, no sentido em que as comédias e as coisas mais burlescas elas não precisavam de tanta atenção. Agora, com o teatro, que eu preciso que a pessoa entenda um texto e preciso que ela se torne atenciosa nas miudezas daquele texto, eu preciso que ela preste bastante atenção e a iluminação vai ajudar a fazer isso. Se tem um ator no palco e ele é um narrador, alguma coisa assim, se ele é extremamente importante para o espetáculo,
o foco vai ajudar a apagar tudo que está em volta para que ele, de certa forma, brilhe, né? Ou, a, também existia muito a luz de ribalta. Antes um pouco também, a luz de ribalta era quando o personagem ele ia dar um texto que tivesse uma importância grande, ele se aproximava de uma luz que ficava no chão, essa luz que ficava no chão dava uma clareada nele, e ele, como ele está mais na frente, tinha um maior protagonismo. No teatro moderno isso já não é necessário, né? O cara pode estar lá no fundo do palco, eu coloco uma luz nele, eu dou toda a intenção que ele é o principal naquela fala. Então se tornou um jogo de luzes agora, não é só uma iluminação que pode ser do começo ao fim da peça, uma iluminação que fica tudo aceso. É a iluminação que eu posso apagar isso, posso acender aquilo, posso colocar uma luz para trás, uma luz para frente. E daí começou as nuances estéticas e as nuances com a eletricidade e as nuances de o que eu quero dizer com isso. Daí toda a representação do cinema, da fotografia também. Então, a partir do século XX a gente teve uma grande mudança na iluminação, no sentido em que a luz ela se torna o personagem praticamente do espetáculo. A luz ajuda a contar a história, mas a luz também é praticamente a história. Quando a gente assiste um filme de uma determinada época, a luz ela não existe um filtro meio amarelado, não existe um estado de espírito melancólico, como se fosse uma música que permeia aquele estado de espírito. A iluminação ela vai fazer isso. Ela vai criar esse estado de espírito a partir do que o diretor quer. Então, a iluminação ela passa a ser um personagem praticamente. Um personagem que entra em cena e ele tem que ser... Ele não pode roubar a cena, porque ele não pode falar mais que o ator. A iluminação é um personagem e ele tem que ser controlado também. Se esse personagem ele não pode falar demais, ele não pode roubar a cena do ator. Ele tem que... É que nem um erro às vezes comum de diretores é achar que cor é um enfeite, é só um embelezamento de uma cena. Ah, coloca uma cor azul, sabe? Não é isso. A cor ela tem um elemento psicológico e ela tem uma função também estética, mas ela tem que ter um porquê para que exista uma mudança de cor. A mudança de cor geralmente é uma mudança de estado de espírito da personagem, ou de uma época, ou de uma atmosfera. Ela não pode ser sempre mudada porque o diretor ou alguém achou que vai ficar mais bonito. O LED foi uma grande bênção para a iluminação de espetáculos. Principalmente porque a iluminação anterior ela consumia muita energia e gerava pouca luz, de maneira mais rústica é isso. E o LED não, o LED gera luz e ele não esquenta. Então ele possibilitou um número maior de iluminação a um custo mais barato e ainda não esquenta. Então antigamente a gente usava gelatina, e essa gelatina ela podia ter o problema até de derreter, de pingar em alguém, a gelatina colorida, né? E com LED isso é impensável. E o LED também tem a grande vantagem que ele não queima, dificilmente ele queima inteiro, ele vai queimando aos poucos. Então, se no espetáculo, dificilmente você vai parar o espetáculo por causa de um LED. Então, aqui no Brasil existiram iluminadores fantásticos, assim, o Zambinski com o vestido de noiva, era iluminação em três patamares, é notavelmente incrível o que ele conseguiu fazer. Até pela constituição da época, né? Refletores que podiam queimar, a parte de energia, essa parte mais técnica era bem complicado. Naquela época, você tem um pequeno teatro, você tinha também um pequeno problema, porque a iluminação esquentava muito. Então você tinha um pequeno espaço, mas também você não podia colocar muita luz, senão as pessoas não aguentavam ficar lá dentro. Já com o LED, isso daí já praticamente morreu, né? O trabalho do Zembinski foi fenomenal, é um marco no teatro e na iluminação do brasileiro do século XX, porque
a quantidade de mudança de cena, de mudança de iluminação, a quantidade de refletores, o tamanho do cenário, era uma coisa que nunca foi vista até então. E ele falava assim que aquele tipo de teatro que ele queria fazer não era impossível se não tivesse iluminação. A não ser que fosse feito na praça pública, mas na luz do dia como os gregos. Mas isso era impossível, porque nunca ia ter o mesmo impacto visual. Era praticamente cinema dentro do teatro. Era uma coisa absurda mesmo. E foi um marco, que até de lá, desse espetáculo, surgiram outros iluminadores que começaram a ter noção da máxima capacidade do aparato técnico era possível fazer. E isso, para mim, é o mais profissional dos profissionais da época, que conseguiu, de forma tão imersiva, utilizar todos os recursos que era disponível para aquela época. Existem algumas peças teatrais, Sleep No More, que ela cria um labirinto de luzes, ela cria mudanças, e é um teatro extremamente imersivo, porque é um ambiente como se fosse um bar, e você tem mudanças de cenário, mudanças de ambiente, e os atores eles estão atuando perto de você. Então você tem que às vezes se deslocar para um lugar. Essa foi uma peça bem revolucionária. Hoje se pode até se falar que isso é um lugar comum, mas foi uma das primeiras peças a criar esse tipo de vertente de iluminação. Tem o Cavalo de Guerra, o War Horse, que é da Broadway também, que cria uma ambientação de espaço de guerra, de grandes espaços, e já é mais um teatro mais tradicional, mas consegue fazer isso uma ambientação de transformação de ambiente com uma luz não tão... uma luz que ela consegue ser atmosférica, com uma fusão da iluminação com o cenário, e consegue ser extremamente... ela consegue ajudar a contar a história, porque ela ajuda a mudar o ambiente em que essa história se passa. Então, ambientes de guerra, ambientes rurais, ambientes de pasto, é genial. Então, outra peça é o Curioso Incidente do Cachorro na Noite, que ela é sobre um menino que ele tem algumas visões, ele tem algumas coisas assim, e esse momento dele, ele criam luzes estroboscópicas, criam passagens de LED atrás dele, que dão como se fosse o pensamento dele. Então é muito legal, porque a iluminação, ela vira uma narradora da história. A iluminação não é só... ela cria o estado de espírito do menino. Isso é genial. Provavelmente mesas digitais, e que você pode programar, já é uma outra linguagem. No começo era uma iluminação praticamente que você não podia colocar a mão. Hoje em dia você pode botar muito a mão, mas aí que está o X da questão. O iluminador tem que saber, junto com o diretor, a contar a história de forma em que a luz não atrapalhe. A luz não seja... Alguém assistindo uma peça de teatro não pode falar assim: ué, por que está mudando isso daqui? Por que está mudando essa luz? Não mudou nada? Por que está acontecendo isso? Então, isso é uma coisa interessante. Hoje a facilidade de mudança de cor, de posicionamento de luz, ela é mais fácil, mais simples, mas ela também, agora a gente precisa controlar um pouco a mão para que não ultrapasse as fronteiras do teatral, né? Então, sobre a minha carreira da parte de iluminação teatral, quando eu comecei a trabalhar na Oficina Grande Otelo, eu já comecei, depois da parte da fotografia, comecei a ter grande interesse da iluminação do teatro, da iluminação teatral, porque a fotografia e a iluminação são praticamente coisas, de certa forma, conjuntas. E a partir desse interesse eu comecei a
pesquisar sobre iluminação teatral, comecei a participar de montagem de iluminação. Logo eu fui contratado na Oficina Grande Otelo, onde também trabalhei como iluminador. E depois de um tempo para cá, fazendo algumas peças, iluminação de algumas peças, senti a falta de uma certa profissionalização, até para conseguir alguns trabalhos melhores. E isso veio com o DRT. E o DRT eu falo que é uma mudança de paradigma, principalmente para quem deseja se tornar profissional. Sem o DRT hoje, praticamente você não trabalha em nenhum teatro que se diga teatro de verdade. Eu gostaria de agradecer a quem viu esse vídeo e as pessoas que têm interesse em fazer iluminação teatral. E é um universo fascinante. Não sei se eu contribuí tanto assim como deveria, mas eu acho que é apenas uma luz, apenas um começo para que te dê um start de entender um pouco mais de fotografia, de iluminação e de arte, e que queira buscar fazer parte dessa parte tão singela das artes visuais.